Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Descobrindo. Irmãos, hoje eu vou compartilhar com vocês um relato muito forte de uma irmã chamada Karina. Mas antes, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Essa irmã passou por uma situação que foi muito triste. Ela não enxergava nem mesmo o que ela estava fazendo, não queria saber de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas o sobrenatural aconteceu com ela. Ela não esperava, mas aconteceu. E como sabemos, Jesus, quando quer nos libertar de algo, de algum lugar ou de alguma coisa, ele não vem até nós dentro da igreja. Ele aparece para nos tratar no lugar em que nós menos imaginamos. E quando ele vem, a primeira coisa que nós pensamos é: como o seu amor por mim é grande. Como pode Jesus, o Senhor, aparecer neste lugar comigo nessa situação, só para dizer que estás comigo e que me ama? É exatamente o que aconteceu e eu vou compartilhar com vocês agora. Vocês vão ficar chocados ao saberem em que lugar Jesus visitou ela. É muito forte, então assistam com muita atenção, pois vocês verão que para Jesus nos transformar, não existe para ele hora e muito menos lugar. Mas antes eu peço para vocês nos apoiar deixando seus likes, pois desta forma o YouTube levará este vídeo para mais almas. E eu também convido você que não é inscrito aqui em nosso canal para inscrever-se e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Que Deus abençoe e vamos ao vídeo. Hoje eu quero contar a experiência que eu tive de ver Jesus pela primeira vez. É algo que foi sobrenatural, né? Foi daí que eu converti ao Senhor. E o Senhor trouxe ao meu coração para eu contar isso para vocês. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu converti, isso tem mais de 20 anos, através de uma experiência sobrenatural que eu tive com Jesus. Eu era uma jovem, e uma jovem que tinha enveredado por um caminho assim de drogas. Comecei a usar maconha, né? Depois eu comecei a experimentar outras drogas. E essa experiência que eu tive, você pode se pasmar, não foi dentro de uma igreja, foi dentro de uma festa rave. Sim, foi dentro de uma festa rave. E nessa experiência, né, nesse tempo eu já não estava mais só fumando maconha, mas eu usava êxtase, né, muito êxtase, às vezes cocaína, essas drogas, né, esses estimulantes e outras. Aos poucos eu fui entrando por esse caminho. A nossa casa, a gente não conhecia Jesus, a gente não tinha conhecimento da palavra, não conhecia realmente Deus. E nesse processo em que eu me perdi, né, os meus tios se converteram, convidaram a minha mãe para ir, né, à igreja. E a minha mãe, naquele desespero, por causa da minha situação, ela foi para a igreja para buscar ajuda, para buscar uma solução para a minha vida. Mas nesse processo ela se converteu, começou a orar pela minha vida, e ela orou pela minha vida há 4 anos. 4 anos. E nesse processo, quanto mais ela orava e eu piorava. Mas Deus estava ouvindo. Deus estava recolhendo cada lágrima, Deus estava ouvindo cada clamor daquela mãe desesperada. E em uma dessas festas, né, que eu foi que eu tive essa experiência, que eu vi Jesus pela primeira vez e que que eu me converti. Aleluia! E a minha mãe, ela já tinha até me levado à igreja uma vez, eu tinha até querido, mas não tinha conseguido entender o que era aquilo. Mas nesse dia, a partir dessa experiência, tudo mudou para minha vida, tudo mudou em mim. Eu tinha ido a uma festa, essas festas duram aí, às vezes, né, quando é um festival, até de 4 a 5 dias.
e a gente fica acampado em barracas, né? E eu lembro que a minha mãe depois me contou que ela pediu a Deus, junto com a minha tia, para Deus me dar experiências sobrenaturais, para eu entender que o mundo espiritual era real, que sim, céu, inferno, existe demônios, essas coisas. E nessa festa eu comecei normal, tudo, e existia lá uma droga nova que tinha saído, e eu me empolguei muito com essa droga e eu perdi o controle e eu me excedi. Então eu comecei a entrar num processo ali de overdose, ali na pista de dança mesmo. Eu comecei a ficar toda roxa, as minhas extremidades, né? Eu fiquei gelada como uma pedra, Eu comecei a perder um pouco dos meus sentidos, da minha força. E eu lembro que as pessoas começaram a vir, né? Os meus amigos começaram a vir e juntaram em cima de mim, falaram: o que é isso? O que você fez? Começaram a brigar comigo e eu comecei a passar mal mesmo. Eles viram que não era brincadeira e veio o dono da festa, né? É uma festa gigante. Veio o dono da festa e falou: o que você fez? Se você morrer aqui, a polícia vai vir aqui, vai acabar com a gente, você vai trazer um problema para nós. E eu passando tão mal, gente, e eles preocupados que estavam estragando a festa. E eu fui desfalecendo ali. Eu lembro que eu já não conseguia nem abrir mais os olhos, e eles pegaram 3 homens, pegaram assim, me levaram, falaram: vamos tirar ela daqui, vamos colocar ela lá na barraca. E aí eu lembro que eu só me lembro deles me carregando assim, aí eu já apaguei. E eles me jogaram nessa barraca, fecharam lá o zíper da barraca, foram pra lá, né? Era do dia 31 pro dia 1º e eu fiquei ali. E eu lembro que eu tive uma visão ali, né? Não lembro que horas, como, se demorou, se não demorou, não se explica. Essas coisas não se explicam. E nessa visão eu vi um demônio horroroso na porta da barraca, parado ali na porta da barraca. E de repente eu vi alguém entrando, alguém maravilhoso, alguém lindo, entrando dentro daquela barraca. E aquele alguém era Jesus. Jesus entrou dentro da barraca. E eu sabia que era ele, eu não sei como é que eu soube, né? Mas eu sabia que era ele. E ele sentou. Ele sentou e colocou a minha cabeça no colo dele. E aí ele olhou para aquele demônio e falou para ele: nela você não toca, ela você não leva. E quando ele falou isso, o demônio desapareceu. E ele começou a passar as mãos no meu cabelo e a fazer carinho em mim. E eu comecei a sentir aquele amor. Gente, eu senti o amor de Deus ali de uma forma tão profunda. Sabe? Aquela presença, aquele olhar me rasgou por dentro, penetrou dentro de mim. Foi algo assim inexplicável, não tem como te explicar, mas algo mudou. Eu experimentei o amor de Deus por mim ali naquele lugar. Foi algo inexplicável. Eu sei que aí acabou ali e eu acordei amanhecendo o dia. Eu estava toda urinada por causa, né, do estado que eu fiquei, o meu corpo, o meu organismo. E eu estava ali toda suja, acabada, né, urinada. Eu falei: gente, como que Jesus teve coragem de entrar aqui dentro dessa barraca, sabe? Olha o meu estado, né? E ali eu levantei, eu entendi um pouco, né, do que tinha acontecido. E eu fui
falei para as pessoas, eu vou embora, e todo mundo, que é isso, ainda tem um dia de festa? Eu falei, eu vou embora, eu vou pegar meu carro, eu vou embora. E tinha gente de carona comigo, eu falei, se vocês quiserem ir comigo agora, vocês vão, se vocês não quiserem, vocês vão ficar para trás, tchau. Peguei meu carro e fui embora, fui para minha casa. Eu morava sozinha nessa época, e na mesma cidade que os meus pais, mas aí a minha mãe tinha mania de deixar toda semana uma carta para mim, porque a gente não conseguia conversar sobre as coisas de Deus. E ela deixava cartas escrevendo versículos, profetizando que Deus tinha um plano na minha vida, um propósito, que eu tinha um chamado. Eu falava, gente, essa mulher é louca. E eu lia aquelas cartas assim, falava, gente, o que ela tá achando? Quem que ela acha que eu sou? E colocava aquelas cartas numa gaveta, e um dia ela deixou um CD também de pregação, chama Vaso de Oleiro. E nessa madrugada, né, que eu cheguei em casa, eu sentia alguma coisa, eu não conseguia dormir, e eu sentia alguma coisa falando, abre a gaveta, pega o CD e ouve. E eu peguei, isso já era 2, 3 horas da manhã, de sábado para domingo. Eu de sábado para domingo em casa, realmente alguma coisa tinha acontecido. E eu peguei aquele CD e comecei a ouvir, e era a palavra de Jeremias que fala que Deus é o oleiro e que nós somos o vaso, né? Nós somos o vaso. E o vaso quebrou na mão do oleiro. E o pastor começou a pregar ali, e eu me arrependi, né? Eu comecei a clamar a Deus que me perdoasse, que eu queria Ele, que eu queria viver outra vida. E eu senti um desejo tão grande, né, de ligar para minha mãe e falar que eu queria ir para a igreja, e o dia não amanhecia. Então, a hora que o dia clareou, que deu 6 horas da manhã, eu peguei o telefone, liguei para minha mãe e falei, mãe, sabe? E nesse dia, gente, voltando um pouco, que eu estava na barraca, minha mãe teve um sonho. Ela sonhou, ela ouviu um grito meu falando, maninha, pedindo socorro, e ela acordou assustada naquela madrugada do dia 31 pro dia 1º, que eu estava lá naquele estado, e ela disse que falou com Deus assim, eu não sei onde ela está, ela não me conta, Senhor, mas o Senhor sabe, mas uma coisa eu te peço, por favor, não deixa ela ir pro inferno, não deixa ela se perder, dá uma chance para ela, só isso que ela falou, sabe? Então, aí, voltando lá, naquela madrugada eu fui, esperei amanhecer, liguei para ela e falei, mãe, eu posso ir você vai para a igreja hoje? Ela falou que do outro lado, falou, gente, o que aconteceu? 5, 6 horas da manhã. Ela falou que disfarçou, ela falou, eu vou para a igreja, todo domingo eu vou para a igreja. Eu falei, você pode passar aqui para me pegar? Eu quero ir com você. Ela falou que quase caiu do outro lado, falou, passo sim. Aí, gente, ela passou, eu fui pra igreja, eu ouvi, né, o apelo, mais uma vez ali eu aceitei Jesus, e daí Deus começou a desenrolar a história, né, da minha vida com Ele de uma forma maravilhosa. Eu tenho tantas coisas, né, tantas experiências como essa, com Deus, visões que Deus já me deu, e o Senhor tem trazido ao meu coração, que é tempo de eu começar a compartilhar isso. Então, é isso que eu queria contar para vocês, sabe? Jesus é maravilhoso. Jesus não se importou com o meu estado, Jesus foi ali, né, onde ninguém iria atrás de mim, mas Ele foi. E eu quero dizer para você, sabe, as coisas espirituais, elas são mais reais do que as coisas naturais. Jesus é real, né? O céu é real, as coisas, o inferno é real. Eu vou compartilhar com vocês outras coisas que o Senhor já me mostrou pela misericórdia dele, amém? Então é isso que eu queria contar para vocês. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceite, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Essa vida que é muito curta, ela vai durar 80, 90 anos, mas Deus tem uma vida eterna com Ele para sempre, em um lugar perfeito, maravilhoso que Ele preparou para cada um de nós, amém?
Que você seja abençoado aí com esse testemunho. Que Jesus toque no seu coração, que a sua fé seja renovada. Que o Senhor te dê a graça dele nessa hora. Um beijo. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. O testemunho desta mulher é impactante e através dele podemos sentir o amor que Jesus tem por nós, não é mesmo? E quantas milhares e milhares de pessoas estão nessa situação todos os dias, como se não tivesse saída, como se aquilo fosse tudo, se não existisse mais nada. É muito triste olhar ao nosso redor e ver que dia após dia existem pessoas que estão cegas, igual essa irmã estava, cheia de amizades levando ela para o fundo do poço. Amizades que só quiseram farra, que só tinham interesse no que ela podia oferecer, que só tinham interesse em compartilhar os mesmos interesses que estavam destruindo pouco a pouco os seus corpos físicos e também os seus corpos espirituais. Essa irmã, para falar a verdade, não era para estar mais entre nós, era para ela talvez ter ficado ali dentro daquela barraca, talvez por dias, já sem vida, e que talvez os amigos nem iriam notar a sua ausência. Porém, o mais fantástico de tudo isso foi que tinha alguém que ama muito a Jesus clamando pela vida dela. E quando ela relatou que na mesma noite que ela passou muito mal e a mãe dela teve uma visão espiritual de sua alma gritando por socorro, eu já sabia que foi a obra do Senhor Jesus. Realmente, a alma estava gritando por socorro, mas o corpo estava morrendo. Então Jesus, com sua infinita bondade e misericórdia, foi lá e resgatou ela. É muito lindo ver o amor que Jesus tem por nós, mesmo que certas situações pareçam difíceis, mesmo que para você parece não ter saída. Nada para Jesus é impossível. Ele é o único que pode fazer o que para nós é impossível. Por isso, sempre confie no Senhor, o seu Deus. E se tiver alguém que você ama precisando sentir a presença do Senhor, não desista dessa pessoa. Continue orando e pedindo ao Senhor. Ele vai te escutar, assim como ele escutou o clamor da mãe da nossa irmã Karina. Muito obrigada a todos que assistiram este vídeo até aqui. Que Deus abençoe muito, muito a sua casa, a sua vida e a sua família. Eu vou ficando por aqui e até breve.